começando a última apostila, que está bem light, acho que vocês já devem ter pego lá na escola, quem não pegou, corre lá pegar, ou vê pelo portal, enfim. Vocês vão ver que ela está bem tranquila. A matéria agora, MF25, é circunferência. Sem novidades também, tá? Circunferência. Eu fiz aqui uma representação de uma circunferência num plano cartesiano, só para vocês entenderem de onde se origina a equação normal de circunferência, tá? Vou ler aqui com vocês. Uma circunferência de centro C e medida de raio igual a R pode ser reduzida por meio da expressão a seguir, que é chamada equação reduzida da circunferência. Temos a equação e temos a demonstração. Eu vou para a demonstração para a partir dela a gente ver qual é essa equação. Bom, vamos só observar aqui que eu tenho uma circunferência e aqui entre o centro e uma das bordas eu tenho raio, tá? Normal. Como eu faço então para calcular esse raio? Esse raio, gente, nada mais é o raio, essa linhazinha em azul. Eu vou pegar, ó, aqui eu tenho um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, né? Um ângulo de 90 graus formado aqui. E por Pitágoras, eu já consigo deduzir a fórmula do meu raio aqui, do meu círculo, né? Da minha circunferência. Como? Nesse ponto, eu tenho A. Nesse outro ponto aqui, eu tenho X. Quanto eu tenho, então, nessa faixinha? Nessa faixinha, eu tenho X menos A. Ok. E aqui, eu tenho quanto? Aqui do meu ponto P até aqui embaixo, onde ficou pareado com o centro da minha circunferência. Bom, em cima eu tenho Y, embaixo eu tenho B. Então, aqui, esse ponto todo aqui, eu tenho Y menos B. Bem tranquilo. E aí eu calculo a minha hipotenusa, né? Eu vou para Pitágoras, que R ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos. Não sei se ele deixou assim, ou se ele passou R, passou todo mundo, e ele deixou só assim mesmo. Mas, quem quiser fazer de uma maneira mais abrangente, né? E quiser passar x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero, para ficar uma equação só, pode também. Eu só queria explicar para vocês de onde se origina essa equação reduzida da circunferência, tá bom? A partir dela, outra coisa que eu já consigo determinar é o meu A e o meu B, eu vou estar sempre me referindo ao centro da minha circunferência. Ou seja, esse centro C, vou colocar ele aqui, ó. Esse centro C, ele tem coordenadas A e B, tá? Sempre primeiro X e depois o Y. O centro, ele é A e B. Quando eu apresentar essa equaçãozinha para vocês, que geralmente ela aparece dessa maneira, eu preciso saber sempre que o A está se referindo ao meu centro e o meu B também está se referindo ao meu centro. E muita atenção, não é menos B, não é menos A. É o A mesmo, propriamente dito, e é o B mesmo, propriamente dito, tá bom? Se por acaso alguma continha vier um mais aqui, aí a gente tem que fazer aquele joguinho de sinais que a gente fez lá atrás. Acho que foi uma das últimas matérias ali que a gente viu em polinômio, se eu não me engano, e saber que esse menos, quando tiver mais, né, eu vou precisar pôr um menos aqui no B. Então, para não ficar dúvida, sempre invertam o sinal que tiver apresentado na frente da letrinha A ou da letrinha B, tá bom? Porque aqui eu estou me referindo a A e estou me referindo a B, não estou me referindo a menos A e menos B. Esse menos é da fórmula, tá bom? Então tá. E quem vai ser então o meu X e o meu Y? O meu X e o meu Y são as coordenadas do ponto que eu estou me referindo na circunferência. Meu ponto P, vou colocar ele aqui, ele tem coordenadas, igual. Ele tem coordenadas X e Y, beleza? Então, X e Y são as coordenadas do ponto P, o ponto que eu estou aí encontrando, o ponto que o exercício me der, depende. E o A e o B, dentro dessa minha equação, ele está se referindo ao centro da circunferência. O R sempre vai ser o raio, beleza? Aqui, eu tenho dois exemplos, só para a gente ilustrar isso que a gente acabou de falar aqui. Se eu tiver uma equação dessa maneira, o que eu posso falar? Quem que é o meu centro? Quem é a coordenada do meu centro?
Coordenada do meu centro é x e y. Quem é x aqui? O 3 ou o 5? A gente olha aqui, ó. O x, ele está sendo A e o y está sendo B. Então, o x é 3 e o y é 5. E quanto vale o raio nessa situação? É 9? Não, porque essa equaçãozinha aqui, com todo mundo elevado ao quadrado, o meu r também está elevado ao quadrado. Como aqui o r já está elevado ao quadrado, eu quero voltar ele a ser r, né? Não quero um r ao quadrado. É como se eu colocasse uma raiz nesse 9. Quem que é a raiz de 9? É 3. Então, o meu r é 3, tá? Porque 3 ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado, tá? Lá em Pitágoras. Beleza. E se tiver dessa maneira aqui, a minha equação. Quem que é o meu ponto central? Quem é A? Eu tenho A? Não tenho. Ah, é 1 porque é o número que acompanha x. Não confundam essa continha aí da minha equação da circunferência com a equação do segundo grau, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui eu realmente não tenho um A, ou seja, ele é 0. E quanto é B? Também não tem, então ele também é 0. Ou seja, a minha circunferência, o centro dela, tá bem aqui, ó, no ponto 0, 0. Beleza? E o raio? A mesma coisa que eu fiz ali. Para eu colocar todo mundo ao quadrado, eu preciso colocar esse 5 também ao quadrado. Então, o meu raio é raiz de 5, tá bom? Esse é até um exemplo que tá aqui para vocês na página 3, tá? Lá em cima. Equação normal da circunferência. Quem que é a equação normal da circunferência? Essa equação é como se eu pegasse essa daqui e desenvolvesse, tá bom? Fica a mesma coisa. Aliás, para ficar até mais didático, é como se eu pegasse essa e desenvolvesse, né? Para poder igualar a 0. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, e vai fazendo, tá bom? Isso aqui é só aquela equação desenvolvida. E quando ela for apresentada para mim, dessa maneira aqui, ó. O que eu posso concluir se, como está falando aqui na página 3, reconhecimento de uma circunferência. Ó, considere a equação do segundo grau em duas variáveis x e y dessa forma. Para que essa equação seja uma equação da circunferência, a gente tem que fazer algumas considerações. Quais são? Percebam que aqui, ó, o x e o y, eles têm o mesmo numerinho acompanhando, tá? O x e o y, eles têm o mesmo coeficiente, tá? Que nesse caso é 1, né? Como se fosse um dos dois lados. Tem como eu mudar esse coeficiente para 1? Tem. Essa daqui é a minha equação principal. Se eu multiplicar essa equação inteira, por exemplo, por 2, aí vai ser 2x², 2y², 4ax, mas vão ser sempre nas mesmas proporções. Beleza? Então, beleza. Então, o que eu posso concluir? Que A, que é o número aqui, que está acompanhando x, né? Esse Azão, esse Bzão, não é esse Azinho nem esse Bzinho, são números qualquer, tá bom? Tanto que aqui, ó, eu não tô com o Azinho porque ele está sendo representado por outra letra, eu já chego lá. Então, eu sei que o Azão, que aqui está representando o coeficiente, ele vai ter que ser sempre igual ao Bzão, e eles vão ter que ser sempre diferentes de 0, porque se eu zerar, se eu não tiver x², se eu não tiver y², eu não tenho uma equação da circunferência. Beleza? Em relação ao C, o que eu posso entender também em relação ao C? Nessa equaçãozinha aqui, que é a minha equação normal, eu tenho algum número, algum coeficiente junto com o x e y. Vamos ver, eu tenho x, tenho y, tenho ax, by, não tenho xy, ou seja, esse C vai precisar ser 0, tá? Eu vou precisar assumir com ele, porque eu não tenho xy nessa equação normal da circunferência. E em relação ao D, né? Eu tenho dx, tenho ey. Eu vou precisar zerar o D e zerar o E também? Vamos olhar. Tem número, então, tem algum coeficiente acompanhando o x? Tem, nesse caso aqui, o 2a. E acompanhando o y? Tem, o 2b. Qual que é a condição, então? Não está falando na apostila, tá? Mas partindo daqui, eu sei que o D tem que ser semelhante, não vai ser igual, tá? Ao E. Ser assim, igual nas diferenças, né? Porque quando eu falo do número que acompanha x, eu estou me referindo a A, e o número que acompanha y, eu estou me referindo a B. Beleza? E esse F aqui, quem que ele seria? Pode ser que esse F esteja representando
tudo isso daqui. Ou que esse R seja só o raio, não sei. Porque de repente o A e o B podem ser zero, tá bom? Não é que eles têm que ser. Mas olha nessa situação, ó. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Eles são zero. Então pode ser zero? Pode. Assim como aqui, pode ser zero? Pode. Tem que ser zero? Não. Tem que ser zero aqui. Pode ser zero aqui? Pode, mas não tem que ser zero, tá? Só que eu quero que vocês entendam essas diferenças. E esse F, pode ser que ele seja esse raio, tá bom? Que é um número aqui que ele é uma constante, que ele não vai depender, diferente desses outros, que vai depender do ponto que está o meu ponto de borda ali, né, da minha circunferência. Esse número de raio ele vai ser sempre o mesmo, né? O raio da circunferência não vai mudar. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? O número que expressa o raio da circunferência também tem que ser positivo, porque quando eu represento uma medida, eu sempre represento por um número positivo. Vamos ver o que mais que a gente tem para falar da teoria. Ah, acabou. Acabou a teoria, gente. Vamos para os exercícios e surgindo alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, eu vou comentando com vocês. Pessoal, não apaguei. Vamos ver até quando eu consigo ir sem apagar aqui o desenho, né? Que acho que vai ajudar a gente. Bom, número 1. O centro de uma circunferência é o primeiro, o centro de uma circunferência. Vou colocar aqui no cantinho. O que é o centro da circunferência? É o ponto A com o ponto B, beleza? Tá aqui, ó, representadinho aqui, beleza? O centro de uma circunferência é o par ordenado que representa o ponto médio do segmento AB. O que é o ponto médio? Ó, do segmento AB, sendo que A é 3,7 e B é 5,9. E está falando, então, de novo, que o centro da circunferência é o par ordenado que representa o ponto médio AB. Então, vamos fazer aqui o ponto médio, colocar aqui M de médio, tá? Do segmento AB. Lembrando que o primeiro número é sempre X, o segundo é Y. O primeiro é X, o segundo é Y. Bom, quem que é, então, a média do ponto X? Eu tenho que fazer a média do ponto X, a média do ponto Y, né? É como se tivesse aqui no plano cartesiano, aqui eu tenho um X, aqui eu tenho outro X, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho outro Y, e eu vou pegar o ponto médio. Então, eu vou pegar daqui e pegar daqui, bem no meio desses dois, e criar um novo ponto, beleza? Então, tá. Qual que é o ponto médio, então, entre 3 e 5? Bom, vou colocar aqui, ó, média X e média Y, depois a gente monta, ó. Média X vai ser 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 porque eu quero a média, né? Então, eu pego os dois que eu tenho aqui e divido por 2. Então, tá bom. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. E a média Y, 7 mais 9 dividido por 2. 7 mais 9, 16, dividido por 2, 8. Ou seja, esse ponto C, né, o meu centro da circunferência, vai ser os pontos 4 e 8. Ou seja, 4 é A e 8 é B. E está falando que o raio mede 5. Então, pergunta qual é a equação da circunferência. A gente já sabe que a equação da circunferência parte disso aqui. Ele está igualando a zero? Tá. Então, a gente vai usar esse outro método aqui, né? Que está igualado a zero. Quem quiser fazer assim, depois igualar a zero, quem quiser fazer assim de uma vez, não tem problema. Vou fazer logo assim, que está igualado a zero. Então, é x menos a ao quadrado. X menos quanto é a? 4. X menos 4 ao quadrado. Mais y menos b. Quem é b? 8 ao quadrado, menos r ao quadrado, quanto é r? 5 ao quadrado, igual a zero. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aí menos o 25, igual a zero. Como que ele colocou? X primeiro, depois y. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois vem o x sozinho. Aqui é o menos 8x. Aí vem o y, então menos 16y. E aí vem o número inteiro. 16
Ó, colocar aqui 64 mais 16, dá 10, dá 8, menos 25, dá 5, dá 5. Mais 55 igual a zero. Tem resposta alternativa? Ah, tá. Esse aqui, gente, vocês vão ter que corrigir aí na apostila, tá? Vocês podem colocar a alternativa letra A, mas corrija esse 65, passa um corretivo aí e coloca 55, tá bom? Que tem esse TBC errinho aí na apostila, eu até preciso comunicar ainda. Mas tá, ó, letra A, então, vocês vão colocar 55 no lugar de 65, só isso. Eu vou apagar aqui pra gente continuar fazendo o 2 e o 3, que eu acho que a gente não vai precisar apagar essa parte, tá? Eu já volto. Vamos lá pro segundo exercício. A equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1, e que passa pelo ponto P, 0 e 3, é... Gente, isso aqui é bem interessante, tá? Por quê? A equação da circunferência, ó, tá até aqui nas opções, ela vai ser dada assim pra gente. Tá igualando a zero, no fim das contas? Não tá. Ela tá dada dessa maneira aqui. Isso daqui é igual a r ao quadrado, ou r ao quadrado igual a isso aqui. Enfim, quando eu peço uma equação da circunferência, eu tenho que sempre deixar em função de x e de y. O a, o b, eu posso substituir, porque eles são constantes. O centro da circunferência não vai mudar, assim como o raio também não vai mudar. O que pode mudar é o x e y, por causa do ponto P, que pode estar aqui, pode estar ali, e eles sim podem mudar, são variáveis. Mas o centro da circunferência vai ser sempre o mesmo, independente desse ponto P ser aqui, aqui, o centro não muda. E o raio também não muda, né? E como que a gente faz isso? Bom, para eu deixar só com a incógnita x e a incógnita y, eu preciso encontrar quanto é o raio, né? E é por aí que a gente vai começar. Tenho como descobrir o raio? Tenho, porque r ao quadrado, ó, daqui eu já sei que a é igual a 2 e que b é igual a 1, porque C é A e B. E o ponto P, eu já tenho que x é igual a 0 e que y é igual a 3. Já tenho tudo para achar o raio. O raio é x menos A, ou seja, 0 menos 2 ao quadrado, mais y menos b, 3 menos 1 ao quadrado. R ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 4, mais 4. R igual a raiz de 8. Será que eu preciso colocar que é 2 raiz de 2? Ou será que não vai precisar? Bom, vou colocar raiz de 8. Se precisar, eu desenvolvo e encontro que raiz de 8 é 2 raiz de 2, né? Beleza. E agora sim, eu parto para essa equação que é a que eu vou usar no fim das contas. Vou até colocar ela inteira aqui. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Quem é R? Raiz de 8 ao quadrado. É igual, o X precisa permanecer, menos o A eu posso colocar, porque ele não vai mudar, ao quadrado, mais o Y tem que permanecer, e o B eu posso colocar porque ele não vai mudar. Posso cortar esse quadrado com essa raiz quadrada, tiro esse 8 aqui para fora, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Será que só assim eu já consigo descobrir aqui? Alternativa letra C. Ele só inverteu, né? Ele colocou que isso aqui é igual a 8, mas tanto faz. Então, alternativa letra C. Número 3, então, para a gente finalizar, vou apagar aqui e já vem. Pessoal, o número 3, eu senti, acho que vocês vão sentir também, que ele pega um pouquinho da primeira questão, né, desse número 1, e pega um pouquinho do 2 também. Como assim? Ó, eu já fiz aqui na lousa para vocês os dados do exercício, que é considere os pontos A, B e C, e o segmento BC é o diâmetro da circunferência de qual dessas equações? Falou que o BC, né, o segmento BC, é um diâmetro de qual circunferência? Vamos precisar montar qual que é a circunferência. Vamos lá. Se é o diâmetro, eu coloquei aqui o plano cartesiano e coloquei todos os pontos aqui. O A no 0, 0, o B no 2, 3 e o C no 4, 1, tá? Se é o diâmetro, então é como se essa circunferência... Ai, gente, será que eu vou conseguir desenhar? É como se ela fosse isso aqui, ó. Tem que vir aqui, aqui e aqui fosse o centro dela, tá? Porque diâmetro a gente sabe
que é uma reta que passa cortando a circunferência ao meio, tá? Então, é como se fosse isso aqui. Eu vou precisar, para essa equação da circunferência, do meu ponto A? Não, ele colocou para encher linguiça, mas eu nem passei aqui perto do A. Só que eu vou precisar descobrir quanto que é o raio, porque o raio eu preciso para fazer a minha equação da circunferência. E como que eu faço isso? Muito simples, né? É igual a gente fez ali, é uma situação bem parecida. Eu preciso saber quanto é daqui até aqui, quanto é daqui até aqui, e aí sim eu calculo quanto é o meu diâmetro efetivamente. Sabendo quanto é o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Vamos fazer aqui na prática para ficar mais claro. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? E ali eu tenho o raio. Nesse caso, o raio eu tinha pegado só, aliás, tem o diâmetro. Nesse caso, como era o raio, ele pegou só um pedacinho. Ali o diâmetro acabou pegando bastante ali na minha circunferência, né? Mas beleza. Então, D, né? D ao quadrado, que é o meu diâmetro, que é tudo isso aqui, ó, diâmetro, é igual. Aqui eu tenho quanto eu tenho daqui a aqui, né? Que é essa verticalzinha aqui. Então, 3 menos 1, tenho 2 unidades. E aqui, essa partezinha de baixo tem quanto? Do 2 para o 4, tenho mais 2 unidades. Então, é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pitágoras, né? Normal. 4 mais 4, D igual a raiz de 8. Vou deixar assim mesmo. Aliás, acho que dá até pra gente dar uma simplificada. Vou desenvolver esse raiz de 8, que vai dar 2 raiz de 2, né? Vou deixar assim, pronto. Só que eu não preciso do diâmetro, eu preciso do raio. E eu sei que raio é igual ao diâmetro dividido por 2, né? Raio é metade do diâmetro. Vou colocar esse raio aqui de maiúsculo, né? Pronto. O raio, então, é 2 raiz de 2 dividido por 2. Corto. O meu raio é raiz de 2. Beleza. Agora eu consigo colocar ali na minha equaçãozinha? Será que está desenvolvido aqui? Está desenvolvido. E está igualado a zero? Sim. Então, beleza. Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, que já está igualado a zero. Se eu quiser usar essa, passar o R para o lado de cá e igualar a zero, vai dar na mesma, tá? Mas vamos lá. X menos A. Quem é X? Vamos lá, ó. Quem é o centro da minha circunferência? O centro da minha circunferência, que é o meu Azinho, né? Porque no fim das contas tudo tem que ficar em função de X e em função de Y. Eu não posso tirar ele da minha equação de circunferência, né? Então eu preciso saber quem é A e quem é B. E quem é A e quem é B? O centro da circunferência. Quem é o centro da circunferência? É esse pontinho que está bem aqui no meio, ó. É o ponto médio, se a gente for ver, dessa nova circunferência que foi formada. Preciso calcular o ponto médio? Como eu já fiz aqui o meu gráfico, já está bem mais visual. Quem não fizer o gráfico, quiser calcular a média, igual a gente fez no exercício número 1, pode também, tá bom? Mas aqui eu já consigo enxergar, né? Que eu tenho 3 em X e em Y aqui eu tenho 2. Se quiser montar o gráfico. Se não quiser montar o gráfico, não precisa, tá bom? Beleza, 3 e 2. Então, R é X menos A. Vou colocar aqui, tá? Ao quadrado mais Y menos B ao quadrado menos R ao quadrado igual a zero. E daqui a gente vai tirar a solução do nosso exercício. Quem é X? O X eu preciso deixar, que vai ficar em função de X. Quem é A? Lembrando que o primeiro é A e o segundo é B. A é 3 ao quadrado mais Y. Quem é B? O B é 2, isso ao quadrado, menos R. Quem é R? Raiz de 2. Isso ao quadrado, igual a zero. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu posso cortar, tiro esse 2, igual a zero. Primeiro eu preciso do x ao quadrado, depois eu preciso do y ao quadrado, depois eu vou precisar do x, depois eu vou precisar do y e depois do número inteiro. 4 menos 2, 2. 2 mais 9, 11. Igual a zero. Será que tem essa alternativa? Letra B. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 11 igual a zero. Beleza? Pessoal, por hoje acabamos. Prestem bastante atenção, principalmente nesse 4. O 5 tranquilo, uma linha vocês resolvem, tá?
Mas o 4 vai dar um trabalhinho aí pra vocês, vai exigir que vocês pensem um pouquinho pra fazer. A gente vai devagar nessa apostila, tá? Vocês fiquem despreocupados, eu não vou ficar sobrecarregando vocês nesse semestre, nesse bimestre, porque ela tá tranquila. Bons estudos, tendo dúvida, vem falar comigo e até a próxima aula.